vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim, até que um dia seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. As estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim, até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. 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 Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém, amém. Você sabe que os salmos são interessantes porque você não vai ver muito no salmo o salmista pedindo muita coisa para Deus, né? Você não vai ver o salmista requerindo, nem reivindicando os seus direitos, né? O que mais você encontra nos salmos são declarações da convivência sadia que o salmista tinha com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para muitos cristãos que eu conheço, Deus não passa de gente que faz, né? De Deus deveria estar naquele programa que tem, não é? Gente que faz, né? E quando Deus não faz, eu conheço cristão que fica revoltado, assim. Quando Deus deixa de fazer, ou não faz nada, ou não dá alguma das suas bênçãos, ou o sujeito começa a olhar para o lado e vê o outro cara comprando um carro do ano, trocando de casa, o cara vê uma moça com um vestido bonito e ela não tem dinheiro para comprar um vestido novo, e ela fala, por que Deus não está me fazendo tudo isso? A resposta é simples, Deus não precisa fazer nada, Deus, né? Não há essa coisa desse papo que rola, que o melhor de Deus ainda está por vir. Isso é uma conversa complicada, porque aquele a quem nem ao seu próprio filho poupou, antes em amor o entregou por nós, como também não nos dará todas as outras coisas, né? Então o melhor de Deus já veio, e é a pessoa de Jesus. O melhor de Deus é Ele mesmo encarnado num homem chamado Jesus Cristo. Depois de Jesus, meu amigo, o resto é lucro. Se Deus não fizer mais nada por você, daqui para o fim da vida, você está na boa. Porque antes de qualquer bênção, por maior que seja de Deus na sua vida, o importante não é a bênção de Deus na sua vida, é o Deus da bênção que vive na sua vida. Porque Ele traz com Ele tudo aquilo que é de bom. E assim como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos, eu sei que é duro dizer isso no momento de dor, né? É duro dizer isso quando você perdeu um ente querido, é duro dizer isso quando a vida te dá umas surpresas desagradáveis. Mas eu quero te dizer assim, em nome de Jesus, que com o coração muito escancarado e muito aberto nessa manhã, que apesar de tudo, das coisas ruins e boas, Deus é bom.
Deus é bom. Não há em Deus um resquício de maldade. Não há em Deus... Deus não é um sádico. Deus não está querendo... desculpa usar um verbo mais baixo aqui, de sacanear. Não, Deus nunca vai fazer isso. Deus é Deus. Ele sabe, como alguém que dá origem à vida. Ele sabe o quanto a sua vida é importante. Ele sabe que a vida... Eu lembro de uma música do Gerson Borges. A última vez que eu vi o Gerson tocar, teve uma música que mexeu muito comigo, Marcinho, que diz assim: eu vou cuidar do meu hoje. Vou cuidar do dia de hoje, da minha saúde, vou cuidar das minhas crianças, da minha casa, vou cuidar do que eu puder cuidar hoje, porque eu sei que do amanhã Deus cuidará. O futuro é uma dádiva. Eu lembro de um hino também que fala: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Aí a segunda frase já é uma paulada: graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Lembro de um outro hino que me vem à mente: conta as bênçãos. Quantas são? Quantas são? Você consegue dizer uma a uma das bênçãos que você já recebeu? Diga de uma vez. Você vai ver com surpresa quanto Deus já fez. E eu quero te lembrar o seguinte: o salmista sabia que a presença de Deus era mais importante do que qualquer uma das suas bênçãos. O salmista tinha essa noção. Tem um salmo que ele fala assim... Eu estou fugindo do repertório já, hein, Samuel? Quão amáveis são os teus tabernáculos. Conhece? Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa. Olha que bonito. Andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quer ver que simples? Por que você ama sua mãe? Ah, João, ela faz um arroz e feijão como ninguém nesse mundo. Se não fosse aquele arroz e feijão, eu acho que eu não gostaria tanto da minha mãe. Bom, ninguém diz isso. Se alguém disser isso é porque o cara realmente é muito... Não tem mãe, ou a mãe não vale nada. Por que você ama teu irmão? Ele é um cara que nunca te incomodou, nunca pediu tênis emprestado. Por que você ama teu filho? Nunca te desobedeceu. Aquele moleque faz tudo o que eu quero. Nunca precisei dar um corretivo no meu filho. Não existe isso. A gente não ama as pessoas pelo que elas fazem. A gente ama as pessoas pelo que elas são. É isso que eu quero te dizer. Deus deve ser amado não pelo que faz, mas pelo que é. A minha mãe dizia que nem todo o que faz é. Então aí os políticos que não me deixam mentir. Infelizmente, é um exemplo que eu não gostaria de dar numa manhã como hoje, mas
né? Quando chega a época de eleição, meu amigo, os caras arrumam a rua, troca aquele poste, aquele buraco. Lá em Campinas tem uns buracos, onde eu moro, que já tem uma placa de 1 ano e meio de aniversário. O cara botou uma placa, 1 ano e meio que esse buraco está aqui. Chega na eleição, o cara vai lá, tapa o buraco, põe a foto dele, ó, tapei o buraco. É só ele ser eleito, meu amigo. Como dizia alguém, o poder corrompe e o poder total corrompe totalmente. Mas minha mãe dizia também o seguinte: se nem todo o que faz é, o contrário não é verdade. Todo o que é, faz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus faz porque Deus é o contrário. Ele é um Deus que não nos abandona. Mesmo que o seu pai ou sua mãe não tenha esse valor que eu te passei aqui, a Bíblia fala, pode uma mãe esquecer-se do filho que carrega no seu ventre? Aí você pode até me responder, pode. Todo dia tem uma criança abandonada num lixo em São Paulo. Todo dia você encontra um cachorro abandonado na beira da estrada. Abandonar um animal, não sei o que é pior. Abandonar um filho é muito grave, né? Mas qualquer abandono é terrível. Pode a mãe se esquecer? Você pode dizer, pode. Aí Deus te responde, mesmo que ela se esqueça, eu, o Senhor, nunca me esquecerei de ti. Mesmo que o teu pai e a tua mãe te desampararem, eu não te desampararei. Esse é o Deus que a gente serve. Se Deus faz alguma coisa, porque faz parte da sua personalidade. Amor implica em atitudes de amor. Se eu falo que eu amo, não seja o vosso amor de palavras, mas de gestos, né? Que a gente prove nas atitudes que a gente ama, né? Amar, falar que ama é fácil. Eu te amo, beleza. Quando o cara precisa de você, você pula fora. Pô, pelo amor de Deus. Que amor é esse, né? O amor implica em atitudes de amor, ele se transforma, o amor se multiplica em atitudes. Quanto custa o metro cúbico do oxigênio, meu querido? Você sabe, não? Você já recebeu uma conta em casa lá? Eu, Senhor, a partir de hoje cobrarei R$15 o metro cúbico. Você vai depositar numa conta do Anjo Miguel, lá no Bradesco Celestino. Quanto custa o aluguel da luz solar? Já recebeu lá alguma vez? Você recebe se tiver uma energia solar na sua casa, talvez, né? Você não recebe aluguel da luz solar. Quanto custa cada batida do seu coração? E se Deus resolvesse cobrar? A partir de amanhã, R$15,50 cada batida. Não fica nervoso que a conta no fim do mês, meu amigo. Se a água tá cara e a luz, imagina o desespero, quanto vai custar? Deus não faz isso. Porque a sua misericórdia se renova cada manhã. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você estava dormindo essa noite, Deus estava trabalhando. Você estava lá roncando, seus ouvidos estavam atentos ao seu ronco, ao seu sono. Porque assim é Deus, assim é a personalidade de Deus, assim é o Pai do céu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Deus seja louvado. Deus seja toda a glória, Jesus. Deus é assim, Deus é assim. A grande vantagem dos ateus é que Deus acredita neles, né?
vez eu estava conversando com um sujeito no Facebook, assim, o cara ateu, totalmente frio, totalmente calculista. Tudo que você está falando é ciência. Ele né? Nenhum planeta se encontra nesse mundo, nenhum bate no outro, não existe uma previsão de catástrofe, pelo menos, né? Se existir também, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas a pessoa dizendo isso, eu falei, a vantagem sua é que Deus acredita nos ateus. Né? O problema do ateu, como dizia o C.S. Lewis, é que ele se sente agradecido, mas não sabe a quem. Né? Geralmente o cara, quando recebe alguma coisa na vida, ele fala, pô, graças a Deus eu troquei de carro, né? Graças a Deus eu estou bem de saúde. E o ateu, graças a quem? Né? Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças. Eu acho que o em tudo dai graças é para manter o cristão no foco. Você tem que agradecer por tudo, porque aquele versículo de Romanos não é à toa, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até as coisas ruins, né? Eu tive chance de cantar uma vez com um grupo que eu fazia parte, o Milad. Milad era Ministério de Louvor e Adoração. A gente foi cantar lá em Serra Pelada, onde se retira o ouro da terra, né? Lá, naquela época, tinham 200 mil garimpeiros. Nunca vou esquecer disso. Foi um bom público que eu toquei na minha vida. Acho que eram 80 mil homens, né? E não tinha mulher naquela época, só homem. E a gente teve chance de ver como é que o ouro é tirado da terra, né? Não sei quantos já viram como é que isso funciona. Existe um cascalho, uma areia. Essa areia é recolhida, os caras levam nas costas. Eles desciam até lá embaixo, na cava, que chama, aquele buracão. Era quase 50 ou 100 metros de profundidade. Os caras tinham que subir com aquilo com um saco de areia nas costas, que eles chamavam de cascalho rico, que é que tem o pó do ouro, né? Ali tem pó de ouro. O ouro é um pó, na realidade. Eles subiam com aquele cascalho nas costas e lá em cima, essa areia era lavada. E na hora que estava lavando, você já via lá alguns brilhozinhos de pó de ouro. Aí você pensa, não, só lavou, tá bom, não é não. Quando você lavou aquela areia ainda é passada por uma temperatura altíssima. Eles fervem, esquentam aquela areia, né? E a ponto de o ouro derreter. O que é ouro se separa da areia depois que aquela areia é esquentada. Ela é botada no... né? E você sabe qual é o ponto do ouro? Quando você ele começa a se juntar aqueles pedacinhos e vai formando aquele ouro, e a pessoa sabe que está na hora de desligar aquele fogo quando aquele ouro reflete a sua cara, né? Quando ele se forma, você vê que está gerando algum reflexo, que está na hora de... Aí que eu fui entender por que a Bíblia diz que nós somos provados como ouro. Deus faz isso que é para a gente poder refletir a sua face. Deus nos permite provas e lutas, que é para a gente aprender a ser purificado daquela sujeira que existe em nós e sermos parecidos com Ele. Eu lembro de uma música do Estênio. O Estênio vai vir aqui, não é isso? Se você não conhece o Estênio, não perca, vem aqui ouvir o Estênio. Tem uma música dele que ele fala que quando Deus permite as lutas na nossa vida, é para que a gente fique parecido com Ele. Porque não foi fácil ver um filho morrer crucificado, sem culpa, né? O seu único filho, né? Morrendo pelos culpados, um inocente morrendo pelos culpados e não podendo fazer nada, porque essa era a função do próprio Deus feito homem. É um mistério muito grande. Nós vamos cantar outra aqui. Está aí? Tem um hino, é isso? Olha só, minha mãe adorava esse hino, né? Eu cresci ouvindo hino, né? Quando eu nasci, minha mãe tinha 43 anos, pensa bem. Eu vim de Rapa do Tacho, né? Rapa do Tacho, quando não tem mais nada para nascer, nasce você. É aquele susto em casa. É aquele susto, né? Meu irmão já tinha 22 anos, o mais velho. A minha mãe chegando para um filho de 22, eu tô grávida, né? Meu irmão disse que falou assim, mãe, só não tem mais idade para isso, né? E ela sempre cantava hino em casa, assim. Eu cresci ouvindo esses hinos, assim, né? Eu gravo o hino porque eu amo os hinos. Eu acho que o hino não é nada mais sagrado que o cântico. Não existe essa coisa de... Não, o hino é mais sagrado porque no inário. Não existe música Ré menor divino e Mi maior profano. Não tem. Essa coisa de ficar... como é que chama? Mundanizando e biblificando música é um absurdo, né? É que nem dizer que o médico só opera paciente crente. Não existe isso, né? Existe medicina gospel, né, bicho? Embora eu tenha visto umas loucuras aí no mundo, bicho, de vez em quando. Curso de contrabaixo gospel. Falei, cara, será que o Fá maior do baixo do cara é santo e os outros Fá, nota Fá, né? O viriato ali pode explicar. Existe um Fá santo aí, viriato? Não tem, né? Um Mi divino? Não tem. Então, a gente tem que pensar que, pomba, eu já vi moda evangélica, já viram isso?
Sério. Você viu na Anguera ali, acho que é Anguera ou Bandeirante, está escrito assim, moda evangélica. Pô, será que tem uma moda íntima que é de Deus e um vestido, sei lá... Então não existe isso, né? Existem músicas de vários estilos, né? A Bíblia fala para você louvar a Deus entoando salmos, hinos e cânticos espirituais, né? São estilos diferentes, né? E o Salmo 150 dá uma aula, né, para a gente do que se pode ou não usar. Em resumo, se pode usar tudo, né? Porque o último salmo é o 150 e o último versículo do Salmo 150, o salmista começa falando assim, olha, louvai a Deus no santuário, no seu santuário, e no firmamento, obra do seu poder. Louvai ao som da trombeta, com saltério, com harpa, com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o conforme os seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza. Ele vai fazendo uma lista dos instrumentos da época. Se fosse um salmista brazuca, brasileiro, não tenho dúvida que ele diria, bem dizer a Deus ao som do pandeiro, da cuíca, do reco-reco e do tamborim, né? Bem dizer o seu nome ao som dos tantãs e assim vai, né? Quais os instrumentos aí? Ele falaria o nome de ritmo também, né, Marcinho? Entoai a ele tambor de crioula, que é um nome do ritmo, sabia? Tambor de crioula, louvai a Deus com maracatu, com samba, chorinho e tudo que tem coisa brasileira. Qualquer um salmista da época. Só que o cara já era tão inteligente que ele falou, se eu fizer uma lista, eu posso estar limitando de novas pessoas criarem coisas novas para Deus. Então eu vou resumir. O último versículo do livro de Salmos, olha só. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu nunca perguntei para um bem-te-vi que senta na minha janela toda manhã se ele é pentecostal, tradicional. Eu sei que o cara canta e o bem-te-vi do vizinho responde. É impressionante. Quando dá 5h30, aquele passarinho senta ali, meu amigo, e é uma festa. Todo dia ele vai naquele... E é o mesmo, porque eu já identifiquei que o canto é a mesma coisa. Eu tenho ouvido de músico, lembra? Não muda o tom, é aquele tom. Nunca perguntei o que é que os rios pensam da predestinação. Você perguntou? Você está na beira do rio e falou, você acha o quê? Que nós somos escolhidos? Não é? Nunca perguntei a uma árvore se ela crê no pré-milenismo, no pós. Mas a Bíblia fala que as árvores batem palmas, os rios cantam. As aves, eu acho que as aves são pentecostais. Os caras fazem barulho, velho. Sério. Né? Mas o mais bonito é essa fidelidade de Deus. Vamos cantar isso aqui. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia.
o Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Por quê? Tu és essa é uma pergunta que eu faço mais do que nunca hoje em dia. Como será o futuro do Brasil, né? Todo mundo fala que a crise é mundial, que a coisa está no mundo inteiro, que aqui ainda está bom, né? Já vi gente falando que aqui ainda está bom, né? Não sei se aqui ainda está bom, né? Eu acho que o problema do Brasil não é a corrupção, porque corrupção existe no mundo inteiro. O problema do Brasil é a impunidade. Eu acho que enquanto houver impunidade, esse país não vai andar. Enquanto a punição no Brasil for respaldada por brechas na lei, enquanto a punição não for cumprida, enquanto a punição não for correta, enquanto a lei ainda tiver esse benefício que tem. Eu lembro de Isaías, que diz: quando a lei se afrouxa, a justiça nunca vem. Isaías está escrito isso, né? O descaso do poder abre espaço para o perverso cercar o justo e inverter a justiça. No Brasil, o cidadão de bem vive trancado e o bandido vive solto. No Brasil, se você matar um bandido, você vai preso. O bandido já está morto, né? E é interessante, algumas leis carecem de estudo, de mudança, mas o que eu acho que a gente pode fazer, além de se manifestar, né? A igreja protestante tem que protestar, né? Igreja que não protesta não é protestante, me perdoa. Seja você petista, PSDB, sei lá que partido você... Você tem que protestar contra qualquer tipo de corrupção. Seja do seu, do outro, de qualquer partido, né? Partido não é time de futebol, né? Você não torce para o PT, você não torce para o PSDB. Partido é o que muda o destino de um país. Então, a gente tem que levar isso mais a sério, de uma maneira muito mais convicta, né? E a gente tem que orar. A nossa função da igreja, no meu ver, é clamar a Deus. Acho que eu vou cantar... Posso cantar uma outra junto com essa daqui? Que os céus destilem orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Isso é Isaías. Que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai do homem que com Deus contende, compra brigas com o Criador, fala coisas de que não entende, caco em meio aos cacos não compreende, sua vida inteira afronta ao Deus Senhor. Que os céus destilem o orvalho
as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai de quem oprime ao semelhante, campos, terras junta para si, casas, bens e vestes elegantes, caco em meio aos cacos, quem garante que a ira lá do céu retarde em vir? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Vamos lá, estou à mercê aí. Aí, vamos lá. Deixa eu dar uma afinadinha no violão aqui rapidinho, gente. Bem afinado, tá bom. Vamos lá. Essa música é do maior poeta cristão que o Brasil já teve. Se o Sérgio Pimenta fosse vivo, não tinha para ninguém, né? Pimenta sabia dizer coisas simples de um jeito difícil e coisas difíceis de um jeito simples, né? Uma coisa que me espantou esses dias que eu fiquei sabendo é que Jesus, quando contava as parábolas, ele falava aquele texto todo rimando, né? As parábolas não eram contadas assim como historinhas, eram rimadas. É como se fosse um repente, como se fosse uma literatura de cordel. Você já viu um cara fazendo isso alguma vez? E tem um cara muito interessante, né? O Diamanso faz isso muito bem, Roberto Diamanso. E também um cara que é lá do Nordeste chamado Robério, contador de histórias. O Robério é impressionante. O Robério vem com o chapeuzinho do Nordeste, e ele pega lá uma parábola e começa a rimar e contar aquilo de um jeito que você fica preso como se fosse uma criança ouvindo uma história, e ele acaba concluindo. E as parábolas eram assim, meio assim. Eu acho que o Pimenta tinha um pouco dessa coisa do mestre, assim, de saber dizer algumas coisas, né? Tem uma música dele que é bonita. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor um mudo
se sua atitude manifesta o que crê. Pimenta tinha dessas tiradas assim que você fala, vixe, de onde ele tirou isso aqui, né? Então tem coisa que a gente, quem é compositor, sempre é babão, né? A gente sempre gosta de tocar mais música dos outros do que a nossa, né? E a gente fica aquele sentimento. O Milton Nascimento resumiu isso muito bem. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz, né? Você assume aquela canção de um jeito que você fala, cara, não é possível, o cara leu a minha alma, né? E o Pimenta tinha essa leitura da alma humana muito bonita, né? Existem uns caras no Brasil que são muito feras, né? Tem um cara chamado Mário Sérgio Cortella. Você precisa ouvir qualquer coisa do Cortella. É muito bonito, muito bem dito, muito bem colocado. Vou cantar essa daqui. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Que essa paz só tem a pessoa, porque essa paz só tem a pessoa, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Esse andamento aqui é o melhor do livro. Marcinho Teixeira. Que alegria tocar com ele, velho do céu. O Marcinho vira uma extensão do instrumento. Já reparou? Que não tem sujeira, não tem exagero, é tudo no seu lugar. Marcinho é um grande músico, tá tocando na Record. Agora tá me dando a honra aqui, porque agora ele é um cara contratado lá do Gugu, bicho, é empregado do Gugu. Já tocou com roupa nova, o cara só toca comigo assim. E de vez em quando ele dá uma canja com os pobres aqui.
Marcinho é um queridão, né? Toda vez que eu viajo com o Marcinho é uma festa, né? E hoje a minha esposa também sempre está comigo, eu nunca estou sozinho, né? É que, como esse problema de labirintite, quase não toco de manhã, né? Então minha esposa também teve que inverter os horários para me acompanhar, tá? A gente dorme tarde e acorda tarde, né? Antes das 10 horas da manhã, para mim, não existe vida inteligente. É coisa de músico. Quem é músico sabe, ela não é virata, coisa, né? Então, mas ela não pôde vir, ela não aguentou sair dos braços de Orfeu, ou Morfeu, como é que fala? É braços de Orfeu, Morfeu? Não lembro, de manhã, tá dormindo, tadinha. Mas vamos lá, vai lá. Mas só fez o que queria, vai ter que se explicar. Timidez ou covardia, estupidez ou valentia, vai ter que se explicar. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes nem sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Faz a vida, não faz de conta, só se engana e não se encontra, porque fingir não é viver. Quem procura a liberdade nunca foge da verdade, porque fugir não é viver. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes nem sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes nem sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Diante do Rei. Diante do Rei. Diante do Rei. Tá aí. Essa música é primeiro lugar nas paradas de ônibus. Sucesso total na Rádio Patrulha e adjacências. Se eu ganhasse R$10 em cada casamento onde ela já foi cantada, eu não trabalharia nunca mais. Porque essa música aí, o que tem de gente que fala... Aliás, se você cantou no seu casamento, você me deve R$10. No final do culto, você... Quero aproveitar e falar aqui dos R$10, olha lá. Ó. Como é que você chama, lindão? O Marcão tá ali, querido, me ajudando. Eu trouxe todos os meus CDs ali, ó. Tem CD, tem DVD, tem um livro. Esse livro aí é muito legal. Ô, João, esse negócio de música santa, profana, como é que é, bicho? Tá no livro. O nome do livro já é sugestivo. Músico, : profissão ou ministério? Porque por onde eu ando por aí, todo mundo pergunta. Você acha do músico cobrar
Eu respondo, o que você acha da companhia de luz cobrar do músico, companhia de água cobrar do músico, o Carrefour cobrar do músico? Aí pode, né? Então ali tem um monte de respostas sobre a coisa ministerial e profissional, né? Tem gente que acha que tem profissão santa e profissão profana, que nem coisa, né? Tem gente que consagra coisas, né? Eu nunca perguntei ao meu violão se já se converteu. Se ele é um violão santo ou profano. Mas eu posso fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus? Levante o braço. Existe música santa, profissão santa, não existe, para com isso. Existem pessoas santas exercendo profissões, em qualquer área, nem o ministério é santo. Né? Haja vista esses pregadores malucos que ficam dizendo na TV que você tem que dar a Deus para receber de volta. Isso é um absurdo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você recebe de Deus para dar. Prestou atenção à diferença? Você não dá a Deus. Aliás, a Bíblia fala assim, que darei eu a Deus? Que poderei dar? O que darei eu a Deus? Por todos os benefícios que Ele me tem feito. Não tem, cara. Essa coisa não existe. Né? Quando a pessoa contribui com a obra de Deus, ela contribui com alegria. Porque a Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria. Se eu sou obrigado a dar, já não é de Deus. Né? E os caras têm uma logoterapia, que é um negócio absurdo. Os caras têm uma lábia, né? Tem um que fala assim, se Deus não tocar no seu coração, você não dá. Aí o cara se sente mal. Não, mas Deus tocou no meu coração, então eu tenho que dar. Porque Ele está falando. Espera um pouquinho. Não dá mesmo, bicho. Não dá mesmo, porque não é assim que você dá. Né? O que contribui tem que ser com liberdade, né? Você tem que dar para a obra de Deus, sabendo que esse dinheiro está destinado à proclamação do Evangelho, não ao enriquecimento de alguns líderes, né, bicho? Porque tem gente que serve a igreja, mas tem gente que se serve da igreja. Tem gente que se serve a Deus, tem gente que se serve de Deus, né? Então, o músico também é uma profissão que não é santa nem profana, é só uma profissão. E tem muito músico que não consegue viver, tem que tocar em casamento, tem que tocar fora, tem que sobreviver, tem que dar um jeito na vida, né? Uma vez a pessoa pergunta, mas você cobra? Eu falei, olha, cobro porque a CPFL me cobra a luz, né? Ah, mas de graça recebeste, de graça dá. Vai no Carrefour, faz uma compra, chega na hora de pagar, fala isso pro caixa. Não vou pagar porque na Bíblia está escrito, de graça recebeste. Aí o segurança, de graça, vai te dar uns mucangos. Porque as pessoas pegam o que é relativo à salvação e mudam para o dinheiro. Que o de graça recebeste, de graça dai, não é dinheiro, é a salvação. Se alguém cobrar para você ser salvo, está errado. Aí está errado, de jeito nenhum. Mas todo mundo vive, né? Por isso que eu estou fazendo um apelo aqui. Os dias são tão maus. A Dilma está acabando com esse país, com todo respeito à minha querida presidenta. O negócio está feio e já vem de outros governos, né? Isso aí é só uma consequência de tanta roubalheira nesse país. Dinheiro tem, né? Porque tantos bilhões roubados que esse dinheiro era para estar aí, sumiu, né? Então, por favor, no final, colabore para um músico no país da Dilma Rousseff, compre um CD, me ajuda a pagar o caviar, tá bom? Sério mesmo, no final leva lá 1, 2, 3, tem maquininha da Cielo, só não me dê aquele cheque Jesus que breve voltará. Mas de qualquer maneira você leva um CD para casa. Gostou, né? Gostou, né, mano? Eu vou ser honesto para vocês. Eu tenho 33 anos de profissão, praticamente. Raramente eu recebo um cheque sem fundo, assim. Muito difícil. Quando um cheque volta, é com algum problema de assinatura, alguma coisa, nada animar. Só teve uma vez que eu cantei num evento em Fortaleza e o cara me deu um cheque. E o cheque voltou. E eu liguei para ele. Falei, cara, teu cheque voltou. Ele falou, já era previsto. No telefone eu não sabia se eu dava risada ou se eu, né? Já era previsto, ou seja, deixa eu entender, você já me deu um cheque sabendo que ele ia voltar, é isso mesmo? É isso que você está dizendo? Infelizmente é isso, irmão, né? Eu falei, então tá bom, então por favor, ele nunca me pagou, ficou por isso mesmo. Que Deus o abençoe. Como é que fala? Como é que é? Tem que abençoar aqueles que amaldiçoam você. Deus o abençoe. Porque é uma maldição ficar sem dinheiro, vamos falar a verdade, né? Se precisar dele não ter, é uma maldição. Infelizmente a gente vive dele, e como diz uma amiga minha que toca violoncelo, uma das maiores violoncelistas do mundo, não me peça para te dar a única coisa que eu tenho para te vender, que é o meu trabalho.
Então, se você puder me ajudar, eu louvo a Deus pela sua vida e orarei por você. Eu não sou de nenhuma dessas igrejas da televisão, pode ficar tranquilo. Tá bom? Aqui nós estamos trabalhando honestamente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, que tem me apoiado, está me dando uma oferta. Que Jesus te abençoe, viu? Sempre. Desejo para você toda a sorte de bem. Vi todas as fotos da sua consagração aqui. O sorrisão até aqui em cima. Frio, coitado, ele não sabe no que ele está se metendo. Vamos cantar aí. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Vamos lá, quero ouvir. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, o amor. Vamos orar. Cara, tô no seu horário aí, você que manda. É que ele ainda vai falar, né? Eu fico com medo de atrapalhar lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é aí? Tá na... Vamos lá. Vou tocar um samba aqui. Essa coisa de samba é complicada, né? Eu li uma frase essa semana que é interessante. O cara escreveu assim, um pensador.
O passarinho que foi criado dentro da gaiola, ou preso, acha que voar é uma doença. Olha que interessante. Às vezes a gente vem de uma educação tão complicada que qualquer diferença naquilo que a gente já viu, dá a impressão que você está errado, né? Na ânsia de servir a Deus com excelência e com santidade, muitas pessoas perdem a liberdade, né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente acha que, às vezes, eu vou muito naquele versículo, né? Já até fiz uma música chamada É Proibido Pensar, porque eu acho que o pensamento liberta, né? Quem aprende a pensar, o Lutero dizia que a única coisa que nos difere dos outros seres vivos é o pensamento. E a gente insiste em não usá-lo. É interessante. Porque é o seguinte, o pior tipo de pessoa para um manipulador é o que sabe pensar, né? Se você pensar, ninguém te leva na conversa. Não é assim? Se você não pensa, acontecerá o seguinte: haverá alguém que pensará por você e te escravizará. Tem um versículo que fala assim: conhecereis a verdade e... Todo mundo fala que a verdade é Jesus, tudo bem, mas a verdade mesmo, no sentido literal, quando a gente conhece a verdade, nada mais nos surpreende, nem nada nos engana, né? E a Bíblia está cheia de versículos assim: o meu povo padece porque lhe falta entendimento, conhecimento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E assim vai, né? Tem tanta coisa, né, que a Bíblia fala sobre conhecer. Por exemplo, a gente não deve sentir medo de expor o que a gente pensa como fé, né? Tem gente que tem medo. Eu conheço muito cristão que, se cair na mão de um espírita, vai dançar. Tá cheio. O espírita pega na Bíblia trechos que vão te dar uma rasteira. Você vai falar: e aí, explica a transfiguração, explica, e aí? Por isso que você tem que estudar. Eu não vou explicar, não. Você tem que estudar. Você tem que ver o porquê das coisas, né? A Bíblia não se contradiz, né? A Bíblia não diz a coisa, né? A Bíblia é interessante. Uma vez eu vi um pastor pregando que a Bíblia, ela é um livro tão moderado, ela é tão moderada, a Bíblia, ela não é radical, que ela expõe todo o lado bom e todo o lado ruim de um mesmo tema. O vinho, por exemplo, né? Cuidado com o vinho, quando ele escorre no copo e papapá, porque o final dele pode ser perdição, né? Não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda, né? Isso, brigas, né? Quantas vezes você vê gente fim de semana, aí notícia, você liga lá o da Atena, o cara matou o outro por causa de R$10 num bar, né? O cara bebeu, encheu a cara, né? Não, estava fora de si, mas não rasgou o dinheiro, né? Tanto que matou o outro por causa de R$10, né? Mas a Bíblia também fala para você se alegrar. Você, jovem, te alegra com a mulher da tua mocidade, toma o vinho com ela, né? O vinho alegra a vida. Paulo aconselha um dos seus seguidores a beber vinho, que fazia bem para o estômago. Então, a Bíblia sempre fala da moderação. Aliás, a moderação é um tema, né? Seja conhecida de todos os homens a sua moderação. Ser moderado é uma característica do cristão. O cara, quando é muito ferro e fogo, ele está ferrado. Porque eu conheço gente que está muito bem com Deus ou muito longe de Deus, né? O sujeito nunca tem uma distância segura, onde ele possa se apegar e qualquer problema, eu estou aqui de volta, né? Já viu quando você está andando naquelas estradas que tem aquele abismo? E a pista é única, você tem que andar ali na beiradinha. Você fala: bicho, você dá até medo, né? Porque você fala: deixa eu pegar um pouquinho mais para cá do acostamento, porque você já viu, né? Já pegou uma estrada que tem degrau na pista também? Aquela que a pista acaba, tem um degrauzão? Você cair, ele é perigosíssimo. Então, manter o carro na pista é o desafio do cristão. Manter uma vida moderada. Vamos cantar isso aqui. Isso é um samba que é do grande Aristeu Júnior. Outro poeta maravilhoso. Quer ver como você conhece o Aristeu? Logo de manhã. Lembra dessa música? Não? Quero te buscar. Quantos lembram disso aqui? Levanta a mão. Pouca gente? Nossa. Tua voz ouvir. Já que é de manhã mesmo, né? Teu amor sentir. Estender as mãos para te louvar. Derramar meu coração sobre o teu altar. Olha que lindo. Pois tu sabes bem, olha que lindo, tudo quanto
tua luz. Obra-prima, hein? E em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Linda, né? Linda, linda. Mas esse cara que fez essa música também fez essa sambaço aqui, que é maravilhoso, que não é nem de Deus e nem do diabo, é só um samba. Viu? Vamos lá. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que se curva diante da cruz e na luz do amor mais perfeito explode no peito a mensagem que diz: Brasil, a esperança está em Jesus, pois só Ele te fará sorrir e surgir lá do fundo do poço, alvorada de amor sob o teu céu de anil. Levanta a voz bem alto e dá louvor e só a Deus. Ergue-te num salto e volta os olhos para os céus. Muda, Brasil, a tua hora já chegou de receber a verdadeira vida numa nova república de amor. Mas é feliz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que se curva diante da cruz e na luz do amor mais perfeito explode no peito a mensagem que diz: Brasil, tua esperança está em Jesus, pois só Ele te fará sorrir e surgir lá do fundo do poço, alvorada de amor sob o teu céu de anil. Ei! Levanta a voz bem alto e dá louvor e só a Deus. Ergue-te num salto e volta os olhos para os céus. Muda, Brasil, a tua hora já chegou de receber a verdadeira vida numa nova república de amor. Muda, Brasil, muda, Brasil, a tua hora já chegou de receber a verdadeira vida numa nova república de amor. 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 Numa nova república, numa nova república de amor, numa nova república de amor. Valeu todo esse tempo, pra mim foi muito mais do que esperar, foi mais
mais que viver, foi mais que sonhar, foi mais que sorrir, bem mais que te amar, foi mais que querer ouvir tua voz, herança do Senhor pra nós, vida de minha vida, alma de minha alma, estrela cadente, presente de amor sem fim. Quero te ver crescendo, cada vez mais sorrindo, meu filho amado, pedaço de mim. Valeu toda essa espera, enfim poder olhar para teu olhar e ver sem querer que não tem mais fim, que tudo em você é um pouco de mim, e como é pra mim, sim, Deus há de ser exemplo e a razão do teu viver, vida de minha vida, alma de minha alma, estrela cadente, presente de amor sem fim. Quero te ver crescendo, cada vez mais sorrindo, meu filho amado, pedaço de mim. Por que é que eu fiz essa música? Porque eu ando meio enjoado de canções que dizem para Deus o que Ele tem que fazer, ou o que Ele vai fazer, né? Canções que dizem que Deus só vai fazer tudo o que eu quero que Ele faça, né? Uma vez eu vi uma pessoa falar assim: a partir de hoje eu decidi que eu vou me humilhar diante de Deus. Aí eu lembro que na época um pastor falou: bicho, existe outra coisa que você possa fazer além disso? Me fala, né? Eu lembrei do versículo: quem primeiro deu a Ele e depois recebeu, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, todas. Você fala assim: como assim todas, João? Até o talento de quem não serve a Deus foi dado por Deus. Uma vez eu falei numa igreja, a pessoa ficou com o olho arregalado. Eu falei que o músico não cristão que toca muito bem e nem acredita em Deus, glorifica mais a Deus do que um cara que acredita nele e toca qualquer coisa, ou de qualquer jeito. Porque todo talento, todo dom natural vem de quem? Ele talvez não louve a Deus por si mesmo, mas o que ele faz, louva. Uma vez o Tiago estava gravando um violonista no estúdio. O cara é um absurdo de um violonista, chama Alessandro Penese. Um absurdo, Penese. Ele toca violão de 7 cordas, violão de 6 cordas, cavaquinho, bandolim. Recentemente ele estava fazendo um show com um saxofonista famosíssimo chamado Proveta. Era violão de 7 cordas e o cara no clarinete. É um absurdo, um show assim de... O cara conserta relógio com luva de boxe. E eu lembro que ele foi lá no estúdio, ele é de Piracicaba, lá no interior da minha cidade, lá perto, eu sou de Campinas, né? Então, ele foi no estúdio e ele falou assim para mim: João, eu gosto muito de vir gravar com você aqui, porque você não fica me catequizando. Todo estúdio que eu vou, os caras querem me converter, eu tô parecendo o diabo. Que todo lugar que ele ia gravar, a turma ficava: ô cara, você precisa se converter. Aí eu falei: essa é a minha ponte, a minha chance de dizer alguma coisa para esse cara, senão eu vou perder. Deixou a bola pingando. Falei: cara, imagina, ninguém tem que converter ninguém, isso é trabalho do Espírito Santo, né? De Deus, né? É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ninguém converte ninguém. A gente vai se convertendo um pouquinho todo dia. Inclusive eu, que sou cristão, ando me convertendo sempre. Falei para ele.
Falei, agora você acredita em Deus? É claro que eu acredito, eu acredito do meu jeito. Bom, se você tem um jeito de acreditar em Deus, já é um bom começo, falei para ele. Agora eu não sei o que disseram para você. Eu preciso te dizer uma coisa, cara. Falei para ele, bem no olho dele, um olho azul, moço bonito, olho azul, uns 30 e poucos, né? Falei, ó, eu tenho uma coisa para te dizer. Toda vez que você vem gravar aqui, bicho, que eu boto lá o microfone para captar o som do seu violão, e eu começo a ouvir você tocando, falei para ele, para mim, é um culto de adoração a Deus ver você tocar. O cara parou, olhou bem para minha cara e falou assim, pô, cara, aí você me quebra, hein? Eu falei, não, eu não quebro nada. Ver você tocar me dá a plena convicção de que Deus existe. Porque você é uma fera. E eu não tenho dúvida de que o que você faz foi Ele que te deu. E toda vez que ele vai gravar, é uma festa. Um menino muito bondoso, um grande músico, fantástico. E às vezes eu acho que assim, a excelência, como diz alguém, escreveu um grande escritor. Como é que é o nome, Ana? Você falou do cara? É ele que escreveu sobre excelência? Eu não lembro se foi ele, agora você me pegou. A definição de excelência é o seguinte: o que é excelência? É fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Porque quando tudo isso aqui acabar, a gente for para outro lugar e tal, a pergunta que Deus vai fazer, ou que Ele vai questionar, é se eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha, não se eu fiz melhor que os outros, né? Cada um pinta com as cores que tem na sua aquarela, não é isso? Cada um tem um número de cores. O pintor bom é aquele que já sabe dominar todas as cores. Mas a gente está começando agora. A excelência é o contrário da mediocridade. A definição de mediocridade já é o oposto. É aquele que, podendo fazer melhor, faz qualquer coisa. Eu aprendi no decorrer dos anos, até vi trabalhando com música, que a mediocridade nunca glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a excelência. Não é tocar melhor que os outros, não. É fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Às vezes eu acho que existe um relaxo assim, dentro da música cristã, com as letras, né? Com a poesia, né? Se você ler um salmo, por exemplo, né? Vamos falar aqui, os céus proclamam a glória de Deus. Rapaz, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso não é Drummond, isso não é, né? Isso não é Manuel Bandeira, isso é Bíblia, isso é o salmista. Ele podia parar aí, já estava... essas duas frases já são um absurdo de maravilhoso. Mas ele continua. Um dia faz discurso ao outro dia. Olha só. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha só, que coisa. Não há linguagens, ou linguagem, não há palavras... Deles não se ouve nenhum som. Você não ouve um estrondo quando o sol se põe, nem quando ele nasce, nem quando a lua aparece no céu, não tem. Aí ele fala assim, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe qual é o resumo dessa poesia? Acredite em Deus ou não acredite, todo ser humano sabe que Deus existe, porque os céus, todo ser humano sabe o que é dia e noite, porque os céus proclamam a glória de Deus. Meu amigo, e eu vejo o neguinho cantando umas coisas que eu falo, meu Deus, não é que nós vamos parar? Um dia eu estava numa igreja, o sujeito cantou assim, sem brincadeira, o cara cantou isso que eu vou cantar aqui. Ao Deus eterno e imoral. Eu falei, cara, não ouvi. Não cantou isso. Acho que ele achou que era moral, sei lá, e cantou entendeu? Porque eu falei, cara, eu falei, meu irmão, você sabe o que você está cantando aí? É o Deus eterno e imortal, não é imoral. Porque imoral é uma palavra, não, mas não é imoral. Eu falei, não, é imortal. Né? Eu já vi gente cantando, não, sério, já vi umas coisas absurdas, sério. Já vi coisa que até o diabo questionaria. Entendeu? Porque, então, a excelência é prezar. Eu vou ter a honra agora de entrevistar dia 18. Eu tenho um programa na internet, anote aí na sua agenda. Você que gosta de música, de bate-papo, né? Eu sou um péssimo entrevistador, que eu falo até para os cotovelos. O único mês que eu falo menos é fevereiro, que tem 28 dias. Mas
Eu preciso gravar essa gargalhada, que eu gostei dessa gargalhada. Agora, eu tenho um programa de bate-papo, não é entrevista. Uma vez um cara, um amigo meu que é jornalista, falou: João, você tem que melhorar umas coisas, cara. Tem coisa que tá pegando. Eu sou seu amigo, tá? Falei: fala aí. Você não faz uma pergunta para um entrevistado afirmando as coisas. Não pode. Você chega pro cara e fala: você não acha que a música cristã tá cada vez pior? O cara vai falar: não. Claro que não. Ele vai falar: ele tem que concordar com você. Quando você for entrevistar, pergunta: o que você acha? Como é que você acha que tá a música cristã? Não se ela tá pior ou melhor. Aí eu fui melhorando devagarinho. Eu já tô no 57º programa, 8º, alguma coisa assim. Já entrevistei todo mundo. Ed René, já entrevistei o Ademar de Campos. E aliás, o programa fica no ar, depois gravado, on demand, para você assistir. Você pode ir lá, chama programa Meia Hora. Na realidade, ele tem 45, 50 minutos. Nome Meia Hora, só um nome fantasia. No próximo agora, dia 17, eu vou entrevistar um cantor muito bom daqui de São Paulo, o Thiago Grulha, que é um cara muito bom, tem um trabalho maravilhoso. E no dia 18, eu vou entrevistar simplesmente o meu mentor, que é o Guilherme Kerr. O Guilherme Kerr está no Brasil. Eu vou ter a chance de conversar com ele ali ao vivo. Guilherme, vocês nem sabem a importância do Guilherme na minha vida. É o cara que me abriu as portas para começar a gravar, tocar, compor, me ensinou a música Vento Livre, né? Foi certa noite um homem, o mestre procura. Foi uma das coisas que eu fiz com ele, fora as outras coisas. Tanta música fizemos juntos já, né? E eu vou estar entrevistando ele. É ao vivo, numa quarta e numa quinta-feira, às 3h da tarde. Você... koinoniaonline.net. koinoniaonline.net. Você pode mandar pergunta na hora, você pode dar sugestão, você pode xingar, você fala o que você quiser. O programa é ao vivo, é um bate-papo, não é entrevista, porque eu não sou entrevistador. É um bate-papo e a gente faz na hora, tá bom? Vamos cantar isso daqui. Foi sua voz que fez nascer toda a luz. Foi sua mão que pôs estrelas nos céus. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai de toda eternidade. Foi seu olhar que a tantos trouxe o perdão. Mas violão no pé. Foram seus pés que andaram por cima do mar. Ele abriu mão de sua glória, desceu do céu para mudar toda a história para sempre. Quem sou eu para não ver? Quem sou eu para não crer? Quem sou eu para detê-lo em meus limites? Quem sou eu para mudar? Quem sou eu para fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? Todo sofrer ele tomou sobre si, e a nossa paz com sua morte comprou. Foram feridas e dores que nos trouxeram a vida, plena vida, vida sem fim. O seu querer sempre há de ser o melhor.
há de ser seu lugar. Sua palavra ilumina e dirige todos os meus passos. O seu nome é Deus, poderoso Deus. Quem sou eu para não ver? Quem sou eu para não crer? Quem sou eu para detê-lo em meus limites? Quem sou eu para mudar? Quem sou eu para fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? Ela pediu. Como é que é o nome da queridinha que pediu viver e cantar? Cadê você, querida? Onde você está? É tu? É mais ou menos na mesma pegada da outra, tá? Assim, a gente pensa que cristão é o cara impecável, né? Não é. Cristão é o cara que é uma vidraça não embaçada, mas trincada. Vidraça embaçada, você não enxerga nada do outro lado. A vidraça trincada, embora haja uma trinca, você enxerga Jesus do outro lado, né? A gente está aqui para uma imagem um pouco distorcida de Cristo ainda, mas que um dia seremos a imagem de varão perfeito. Então, a gente está aqui. Não hesite, assim, não fique chateado quando você pecar. Quando cair a bandeja lá, tá vendo? Não fique à mesa, cara. Não fique chateado, porque a vida, desde o Adão, é gente caindo e levantando, a Bíblia inteira, tá bom? Você é só mais um, tá? E eu também. Que Deus tenha misericórdia da gente. Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto. Seja meu riso ou meu pranto, viver e cantar. Harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas, e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Quero ser poderoso, nem me entregar como um fraco, só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder. Buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão a razão pra lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente
segredos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça, em sua misericórdia, transformar minha vida numa linda canção, numa linda canção, uma linda canção, uma linda canção, uma linda canção.